Mas, Tomik, vamos lá então. Começar a falar de anime. O que diferencia um anime de uma outra animação qualquer? Qual a diferença? Qual a pegada aí do anime? Essa é uma pergunta que deixa os otakus fervorosos e que realmente já vai render hate logo no começo do episódio. Então vamos começar a desmistificar, porque é realmente isso. Quando você pensa um pouco da diferença do anime pro desenho, meio que a mesma coisa, anime é desenho, mas o anime ele vai se diferenciar principalmente na linguagem dele, na forma com que ele lida com as próprias histórias. A gente tá acostumado com desenhos americanos ou desenhos ocidentais, na qual às vezes o desenho ele é muito mais infantil, ele é às vezes, quando ele é um desenho mais sério, ele vai ser focado numa história mais pessoal, uma coisa mais pesada, tipo BoJack Horseman, por exemplo, me vem na cabeça, mas o anime, ele é uma coisa muito teatral, ele é uma coisa que vai ser expansiva, ele é uma coisa que vai ser exagerada, então a gente vai ter as gritarias, a gente vai ter as transformações, a gente vai ter os ângulos de câmera. Eu consigo muito ver essa diferenciação entre uma animação ocidental pros animes, muito nessa questão da identidade audiovisual do anime mesmo, de você conseguir bater o olho e falar, tipo, tá, esse jogo de câmera, esse personagem gritando Tetsu e o outro gritando Kaneda de volta, é muito anime, então vai ter um pouquinho dessas diferenças. E é até engraçado porque quando você bate o olho, você consegue diferenciar, né, um anime de uma outra animação qualquer. E eu acho que esse visual, ele é bastante importante, né? Essas cores mais extravagantes, algumas coisas exageradas, tipo o cara tem uma espada de 4 metros de altura, e acho que esse tipo de coisa caracteriza bastante e dá esse esquema de você bate o olho e você fala, pô, isso aqui é um anime. Sim. E isso aqui não, isso aqui é uma outra animação normal, qualquer. Tanto que algumas animações ocidentais, elas tentam emular esse estilo de anime no traço mesmo. Eu consigo pensar em Chaotic, por exemplo. Teve uma época que eles mudaram um estúdio para um estúdio coreano e ele ficou bem com aquela carona de anime. Até mesmo desenhos clássicos ocidentais como Meninas Superpoderosas vão ganhar o seu Menina Superpoderosa geração Z para ser uma coisa de anime, realmente ter todo esse visual kawaii. E é interessante também que a gente pensa muito no exagero, né? Nas espadas gigantescas, nas cores. Mas mesmo quando a gente vai para os animes mais densos, um anime um pouquinho mais de drama, um anime um pouquinho mais sóbrio, digamos assim, ele ainda tá comunicando de um jeito específico, a forma que a narrativa vai ser desenrolada, como que os personagens vão se desenvolver. Às vezes em animações ocidentais, a gente gosta de ver um Gravity Falls pra ver as aventuras do Dipper e da Mabel, só ali passando pelos lugares, com uma lore desenvolvendo no fundo. Quando você vai sentar pra ver um Death Note, por exemplo, que é aquela coisa mais sóbria, aquela coisa um pouco mais cinza, vai ter toda aquela extravagância, não só do visual, mas também narrativa. E eu gosto de você falar dessa narrativa porque concordo plenamente, é uma característica do anime. Gosto muito dos vilões aí mais excêntricos, né, que muitas vezes o anime traz. E eu acho que é muito importante, é muito válido a gente comentar, porque tem todo esse lado. Não só do vilão, muitos heróis também têm uma pegada dessa, tem muita questão de herói adolescente, muito jovem, que tá muito colado no anime, e eu acho que todas essas características juntas aí transformam ou fazem a animação ser um anime. Sim, o anime ele é muito complexo. Se a gente for, realmente a gente consegue passar um episódio inteiro só falando de anime, seja do traço, seja das personalidades, seja dos personagens em si. E o que eu acho muito legal é quanto que o anime ele reflete a cultura japonesa pra dentro desse tipo de produção audiovisual. Normalmente você vai pegar algumas coisas do teatro japonês pra trazer pra dentro dos animes, como posturas ou algumas tropes. Por exemplo, isso não é de anime, mas tá ali na tangente dessas otaquices de coisas do Japão, etc. Tokusatsus, um Jaspion da vida, um Kamen Rider da vida. Isso da minha época. Isso é perfeito. Estamos já datando aqui também a data dos nossos ouvintes pra saber quem que tá mais ou menos aí na cidade. Mas você vai pegar um Jaspion, você vai pegar um Super Sentai, que pra gente do ocidente virou Power Rangers. Você pensa, tá, o cara tá lá se transformando há meia hora e o vilão tá ali esperando, olhando ele se transformar e etc. Isso vem do teatro japonês, que tinha uma questão de que os dois atores eles paravam pra falar os títulos de nobreza, pra falar quem eles eram e quem eles representavam e tal. Aí os animes, eles vão ter um pouco disso, que nem eu brinquei de Akira, né, o Tetsu e o Kaneda gritando um nome um do outro, mas ele vem realmente dessa questão da arte tradicional japonesa. Então o anime, ele não só reflete um estilo que a gente curte, uma coisa que é legal, mas também reflete a cultura de um país. Você falar esse esquema de gritar, cara, eu não assisti muitos animes assim, não é muito minha pegada. Esse tipo de gritaria é uma coisa que eu não gosto muito. Por exemplo, Demon Slayer. Nossa, eu acho Demon Slayer lindo, cara. Ele visualmente é maravilhoso, gosto da história e tal, mas quando o Descendants começa a gritar que nem um maluco lá, cara, chorar e gritar, eu não aguento. Aquilo ali me pega muito.